Nexforce. Senhoras e senhores, bem-vindos a um papo aqui com a Nexforce. Meu nome é Fernando Vitti, eu sou o CEO e fundador da Nex. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu sei que tira o sono de todo mundo, que é a importação de software e serviços e como que fica tudo isso para o cenário de reforma tributária. E para isso, eu trouxe dois convidados aqui extremamente especiais para a gente estar discutindo esse tema, o Bruno e o Murilo. Mas bom, eu não vou apresentar eles para vocês. Bruno, Murilo, por favor, bem-vindos. Se apresenta aí para a turma. Obrigado, Vit. Sou Bruno Ventura, sócio da área tributária do Bichara Advogados. Atuo nessa área há aproximadamente 18 anos, formado pela PUC, especialização na GV e mestrado em Georgetown University, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Viti. Bruno, um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Murilo Alevato, também sou sócio da área tributária do Bichara Advogados, um dos escritórios com maior destaque na área tributária do Brasil, formado na FGV, com mais ou menos 20 anos de prática e mestrado na Universidade de Viena. Muito bom, muito bom. Pessoal, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Primeiro de tudo, quando a gente fala de importação de softwares, Bruno, Murilo, eu queria entender o seguinte: que impostos a empresa paga quando eu vou contratar um software estrangeiro? Vamos supor ali que eu tenho a Braze, a AppsFlyer, uma está nos Estados Unidos, outra está em Israel. O que eu tenho que pagar para eu conseguir utilizar esse sistema na minha empresa, Murilo? Perfeito, Viti. A tributação sobre software realmente ela é muito alta. Quando se importa um software, geralmente há necessidade de pagar uma série de tributos. O primeiro deles é o imposto de renda retido na fonte, geralmente a alíquota de 15%, que é majorada para 25% em caso de paraíso fiscal. Tem também o PIS/COFINS, que incide a 9,25%, considerado que o software foi considerado um serviço para fins desse tributo. E há também o ISS de 2 a 5% sobre o valor da nota. Por fim, a operação de câmbio ela está sujeita à tributação também, hoje a alíquota de 3,5%. Perfeito, perfeito. E por que, Murilo, que o valor que eu vejo ali no site, estou acessando o site da Braze aqui, ou de uma HubSpot ou qualquer software, porque o valor que eu vejo em dólar, ele não corresponde ao valor que eu vou pagar depois que tem todos esses tributos? Então, Viti, essa é uma pergunta muito interessante. Normalmente, o exportador, a empresa lá fora que está disponibilizando esse software, ela não quer arcar com os tributos, né? Ela quer o preço dela líquido. Então, ela exige que haja um gross up, ou seja, o tributo seja cobrado por fora do valor original, e isso faz com que a tributação acabe sendo um pouco mais alta. Só para você ter uma ideia, quando a gente tem esse gross up, a tributação pode chegar a 43% do valor do produto. Caramba, caramba. Brasil não é para amadores, pessoal. E, Bruno, tem um tema aqui que eu sei que é amplamente discutido pelas empresas que usam softwares estrangeiros, que é o tema da CID. Explica pra gente assim, o que que é a CID e por que ela é devida numa importação de software. Perfeito. Essa daqui é uma discussão que nós tivemos ao Brasil nos últimos anos. É uma discussão que importa principalmente para aquelas pessoas que adquirem produtos e serviços do exterior, tal como software. E havia uma discussão se incidia a CID em operações que não envolviam transferência de tecnologia. E quando a gente está falando de software, transferência de tecnologia é a abertura do código-fonte. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 914, entendeu que incidia a CID independentemente da transferência ou não de tecnologia. Por conta disso, essa operação de aquisição do software no exterior passou a ter essa incidência de 10%, tornando uma operação bastante onerosa. Super claro, Bruno. E um tema que me chamou a atenção aqui, o Murilo comentou que tem que pagar na importação o ISS e o PIS/COFINS. Por que eu tenho que pagar um imposto que ele é de serviço
na importação de algo que é digital? Perfeito. No Brasil, tinha uma discussão muito grande se esses tributos incidiriam sobre bens físicos ou bens digitais. E hoje a jurisprudência ela caminhou num sentido de que tanto esses tributos, tal como o ICMS, incidiriam em bens, inclusive de natureza digital. Por isso que hoje a gente tem incidência do ISS e do PIS/COFINS nessas operações também. E aí, no caso, a empresa que está contratando, ela precisa arcar com todas essas obrigações. Exatamente. O importador de bens e serviços é o responsável pelo recolhimento de todos os tributos nessa operação. Tá, tá. Agora, vamos supor o seguinte. Isso, obviamente, eu compreendo que eu estou enviando ali uma remessa, eu tenho que estar recolhendo todos esses tributos. Mas a gente vê muito, e de forma recorrente, inclusive, empresas que falam, poxa, eu vou contratar o software no meu cartão de crédito, porque no cartão de crédito eu só pago o IOF. Me explica um pouco melhor, Murilo, tipo, que imposto é devido na operação de quando eu contrato esse software no cartão de crédito? Tem algum risco só pagar o IOF? Como que funciona quando estou estritamente pagando via cartão? Perfeito, Vitor. Vou começar aqui pelo final. A operação de cartão de crédito, ela é tributada exatamente da mesma forma, deve ser tributada exatamente da mesma forma que uma aquisição. Mas o que acontece? Quando eu faço uma aquisição de um produtor estrangeiro e eu vou pagar a ele, eu preciso de fazer a remessa. Para fazer a remessa, eu tenho que ir no banco e pedir que ele feche, liquide a operação de câmbio. Para liquidar a operação de câmbio, ele vai me exigir que eu comprove o pagamento dos tributos incidentes sobre a importação. Geralmente, ele não vai aceitar liquidar essa operação sem isso, porque ele pode ser responsabilizado. Então, eu sou obrigado a recolher os tributos quando eu peço para o banco pagar o meu fornecedor. Ora, quando eu faço a operação do cartão de crédito, logicamente, quando eu liquido a operação, não vai ter ninguém me pedindo para exigir, para comprovar que eu fiz todo esse recolhimento de tributos. Ele é automático. Portanto, não existe uma obrigação nesse minuto. Contudo, essa obrigação existe. O contribuinte que não paga os impostos sobre as importações que ele paga com o cartão de crédito, ele está irregular. E quando a Receita Federal ou qualquer autoridade fiscal for fiscalizar e verificar que foi emitida uma invoice, que há uma nota e não há o recolhimento de tributos, isso vai estar sujeito à tributação. Então eu sei que há muito no mercado esse entendimento que vou fazer o pagamento no cartão de crédito porque não incide. Não é que não incida, é que o banco não está me pedindo. Mas existe o risco de cobrança se esse pagamento não for efetuado. Tem um cenário, Murilo, que você foi falando e me recordou. Tem muitas empresas que elas fazem ali o pagamento da remessa, tem a retenção da fonte, só que seja por um parecer de algum advogado ou de algum contador, talvez alguém que não seja muito familiar ao tema de importações de software, falou que não precisa recolher o PIS, o COFINS, o ISS. Não fica mais complexo a situação da empresa estar recolhendo um imposto e não estar recolhendo o restante? Como que fica assim, se eu estou tendo um imposto retido na fonte e não estou pagando os demais? Perfeito. Se a empresa ela não recolhe nenhum tributo, que quando ela paga o cartão de crédito ela não precisa de recolher nenhum, essa operação vai estar registrada na contabilidade dela e vai estar documentada por uma invoice, no mínimo, por uma nota fiscal para comprovar a aquisição do produto. Então, quando a autoridade fiscal vai na empresa e verificar que não há recolhimento, ela vai cobrar isso. Claro que se ela, no momento que ela efetua a remessa, há o recolhimento dos tributos e não há recolhimento dos outros, aumenta mais ainda o risco de ele ser detectado por parte das autoridades fiscais. Perfeito. Então, assim, eu estou entendendo que toda essa complexidade demanda um super planejamento da empresa, né? Que ela tem que recolher todos esses impostos, fazer o cálculo,
controlar na contabilidade, controlar com o jurídico, meu entendimento está correto? Seu entendimento está bem correto, Viti. E existe um planejamento, porque nem sempre a empresa ela vai ter alguém falando para ela, ó, só faça operação se você colher imposto, ou vai ter uma retenção automática pelo sistema. Às vezes ela tem que ter conhecimento para chegar e fazer o próprio recolhimento, porque ela é obrigada a assim fazer. Então o planejamento, nesse sentido, é muito importante. Ok. E agora uma outra pergunta. Um modelo como o da NextForce, né, que é a minha empresa que tem distribuição, tem licenciamento, a gente é um grande marketplace ali de softwares. Por que ele simplifica a vida da empresa e muitas vezes ele é financeiramente mais vantajoso do que fazer uma importação direta? Perfeito. Eu entendo que o modelo da NextForce, Viti, ela tem duas vantagens. A primeira é a vantagem intrínseca da importação, né? Porque quando a NextForce ela efetua a importação, ela está se responsabilizando por todos os tributos que incidem sobre a importação. O adquirente do software da NextForce, ele não vai ser instado a recolher os tributos sobre a importação. É a única e exclusiva responsabilidade da NextForce. E então, o primeiro ponto é a simplificação e até a redução da responsabilidade do risco, né? O segundo é a própria carga fiscal. Porque quando a gente está adquirindo um software da NextForce, o que a NextForce faz, na verdade, ela não importa o software, ela importa a licença para a distribuição do software. E isso, até fazendo uma remessa aqui ao que o Bruno falou, não é considerado um produto eletrônico, é só uma licença para distribuir. Então ele não está sujeito ao PIS/COFINS e não está sujeito ao ISS. PIS/COFINS, relembrando, de 9,25% e ISS de 2% a 5%. É uma operação que está sujeita tão somente ao imposto de renda retido na fonte e ao IOF. Perfeito, Murilo. Então, Bruno, fazendo um paralelo aqui com a fala do Murilo, eu estou entendendo que numa operação como essa de importação de software, o responsável legal é a NextForce e não o cliente. Está correto o meu entendimento? Exatamente, Vit. Aqui nós temos duas relações jurídicas totalmente diferentes. Uma relação jurídica na importação, no qual figura a NextForce, e uma outra relação jurídica independente, que é a NextForce com o seu cliente. E olhando um pouco agora, seja o cenário da NextForce, seja o cenário da importação direta, existem momentos onde a empresa importadora ela consegue tomar um crédito fiscal, alguma coisa do tipo. Eu queria entender que créditos são esses e qual seria. Primeiro, né, que créditos são esses? Se eu posso tomar crédito em todos os meus softwares e que risco tem num processo de tomada de crédito como esse? Perfeito. Na legislação do PIS/COFINS, no regime não cumulativo, você tem a possibilidade de tomada de crédito com relação àqueles bens que são essenciais para a consecução da sua atividade. Então, se o software ele for essencial para a consecução da atividade da pessoa jurídica, vai ser garantido o direito ao crédito desde que ela esteja no regime não cumulativo dessas contribuições. Tá, mas aí eu posso então, sei lá, eu tenho 30 softwares aqui, eu tenho software de design, software de marketing, ERP, eu posso tomar crédito em todos eles? Não, somente com relação àqueles softwares que são essenciais para a prestação do serviço ou para a consecução das suas atividades. Então, a tomada de crédito, ela depende da atividade desenvolvida pelo cliente. Mas me ajuda a entender assim, o que é essencial, Bruno? Não é uma coisa muito relativa? Como que eu defino essencial? Esse ponto é muito importante. Existiu uma discussão que ela chegou até o STJ. No STJ, se definiu que insumo para a tomada de crédito de PIS/COFINS tem que preencher dois critérios. Um critério que é da essencialidade, o outro critério da relevância. Essencialidade é tudo aquilo que é necessário para a execução da sua atividade e relevância é tudo aquilo que decorre de obrigação legal. Então, se você adquirir um software por conta do adimplemento de alguma obrigação legal, por exemplo, para tratar dados por conta da lei de LGPD, para alguns setores que têm essa obrigação, você preenche o requisito da relevância. Agora, se você tem um software que ele é indispensável para a execução da sua atividade, ou seja,
que subtraído aquele software, a sua atividade perde em qualidade ou perde em eficiência, ele preenche o segundo requisito da essencialidade. Então esses são os dois requisitos que os clientes eles precisam observar para a tomada de crédito PIS/COFINS. Aproveitando, né, Bruno? A gente tem praticamente 2 décadas de prática, né? E eu acho que quando entrou na faculdade a gente estava discutindo qual era o critério de crédito do PIS/COFINS. E levou 11 anos para o STJ entrar nesse conceito da essencialidade, né? Só que ele não fala o que deve ser compreendido como essencial. Então gera uma nova insegurança jurídica. Mas eu me lembro de um parecer, é um entendimento fazendário, é claro, mas eu acho que o teste que a empresa pode fazer, e eu acho ele muito elucidativo, é o teste da subtração. Tira essa despesa e verifica se você consegue produzir o seu serviço ou o seu bem sem essa despesa. Vamos pensar numa montadora. Uma montadora tira a despesa com a roda do veículo. Você consegue produzir um veículo sem a roda? Não. Logo, o veículo é essencial. Agora, pensa no computador utilizado pela pessoa de marketing da empresa. Você precisa disso? Você consegue vender o carro sem isso? A Receita Federal entende. Ora, o marketing é muito bom, mas o carro está pronto sem isso. Então, teoricamente, eu posso. E aí tem a área cinzenta. O extintor da fábrica, eu posso produzir sem ela? Vamos supor que ele não seja exigido legalmente. Pode, mas se pegar fogo, sua fábrica acaba, né? Então é um conceito muito ambíguo e muito complicado, mas o teste da subtração eu acho que é o mais próximo que a gente tem, né, Bruno, até hoje de conseguir achar alguma coisa. Cara, essa foi, sem sombra de dúvidas, acho que a melhor explicação que eu já vi sobre o tema. E ela me traz, nessa linha desse teste, Murilo, uma outra dúvida. Como que fica, assim, no modelo da NextForce, né? Porque muitas vezes o cliente está contratando na nossa plataforma dezenas de softwares, tem alguma vantagem? Como que fica esse processo quando a contratação está sendo feita através da nossa plataforma? Perfeito. A primeira coisa que eu acho importante dizer é assim, essa questão da essencialidade, né, pelo que a gente falou, ela varia de caso para caso. Um software que é essencial para mim, talvez não seja essencial para o Bruno. Mas a grande vantagem que eu entendo é a NextForce, ela consegue juntar em um ecossistema todos os softwares que a empresa está precisando. Eu vejo muito no dia a dia, isso é recorrente, que as empresas são fiscalizadas e são 50 softwares, 50 notas fiscais distintas, e a Receita Federal se perde, não consegue entender para que serve cada coisa. E quando a NextForce ela consegue consolidar tudo em um documento só, que explicativo, ele gera muito menos dificuldade de comprovar que isso é essencial, né? E sem contar o destaque da nota e todos os documentos que permitem o creditamento. Então simplifica a vida do cliente e até mesmo da Receita, isso. Fica fácil para todo mundo entender ali a finalidade do software. Exatamente, porque assim, tudo que gera muita complexidade gera incerteza. E num cenário de incerteza, a Receita Federal tende a questionar. Se você tem um cenário que é mais simples de avaliar, é claro que você tem uma defesa, você vai ter muito mais boa vontade, muito mais robustez na análise. Agora tem a pergunta de $1 milhão, né? Ok, acho que deu para compreender muito bem como é o mundo hoje. A gente sabe que o mundo está mudando. A gente tem a reforma tributária e a questão número 1 que me é feita quando eu converso com clientes, quando eu converso com compras, mesmo com os jurídicos, fica mais caro ou barato com a reforma tributária eu fazer importação direta de um software? Tá, perfeito. Eu sou um entusiasta da reforma tributária. Eu não acho que a reforma tributária vai solucionar todos os problemas, mas, em primeiro lugar, ela vai gerar muita simplificação do sistema, justamente sobre o que a gente estava falando. Eu explico. A reforma tributária vai permitir o crédito integral sobre todas as aquisições que a empresa fizer, independentemente de entrar nessa discussão de essencialidade e não essencialidade. Ou seja, adquirir o software, paguei imposto sobre isso, eu vou poder me creditar.
Então, existe a possibilidade que a alíquota nominal seja um pouco maior. Isso hoje se fala em 28%, quando hoje as empresas pagam 9,25 mais 5, mas o crédito é integral e imediato. Então isso certamente vai reduzir a carga tributária. Porque veja, hoje eu posso pagar 9,25 se eu não estiver me creditando porque não é essencial ou porque eu acho que não é essencial, esse imposto morre comigo. Eu vou ter que acrescer esse imposto ao meu preço. Isso acaba. Agora, quando eu importo e pago, na minha próxima operação, eu posso me aproveitar desse valor que eu paguei na importação ou o valor que eu paguei na aquisição da NextForce, que eu vou poder utilizar quando eu vou praticar a minha atividade. Então, eu entendo que a reforma tributária tende a reduzir a tributação nas importações. E um ponto aqui, Murilo, que me chamou a atenção, você falou de 28%, uma consolidação de impostos. Me explica um pouquinho, o que são esses novos impostos, o que é essa consolidação, que impostos são esses e o que eles substituem? Tá, perfeito. Hoje em dia, existe a regra base tributária no Brasil é o federalismo fiscal exacerbado, no sentido de que a União pode criar seu tributo, o Estado pode criar seu tributo e o município pode criar seu tributo. A ideia por trás disso foi que, ora, se a gente vai ter um federalismo que União, Estado e município, os três vão ter seus próprios poderes, tem uma divisão de poderes entre os três têm que ter dinheiro para poder arcar com suas atividades. Isso se mostrou extremamente complexo, porque, vamos combinar, temos mais de 5 mil municípios. Então, isso significa que temos mais de 5 mil regras de ISS. Então, a gente tem ISS fica com o município, os estados ficam com o ICMS e a União fica com o PIS/COFINS. E desde 88 até aqui, percebeu-se que esse sistema gera muita complexidade, muito mais do que resolve. Então, criou-se a ideia de vamos consolidar esses tributos de forma que a gente não tenha tantas regras distintas. Então, quando a gente tem o PIS/COFINS de 9,25%, ISS de 2% a 5% e o ICMS com a alíquota máxima de 18%. Tudo vai ser consolidado em dois tributos, o IBS e a CBS, que apesar de serem dois, eles são irmãos siameses. A gente vai ter as mesmas regras de apuração, os mesmos benefícios fiscais, os mesmos regimes de importação e as mesmas regras de creditamento. A única razão de ter dois tributos é que a União quer arrecadar seu próprio imposto e o Estado e o município querem arrecadar também seus próprios tributos. Mas eles são iguais. Então, isso vai gerar uma tremenda simplificação das regras tributárias, porque já não importa onde eu vou. Se eu estou no município do Rio de Janeiro, no município de São Paulo, no município de Belo Horizonte, você vai ter, nós todos, como os contribuintes, vamos poder ter as mesmas regras de apuração. Então, isso vai simplificar bastante. O que se modifica, nesse caso, é a alíquota. A alíquota, ela vai até, fala-se em 28%, e ela pode variar entre estado e município. Mas, de toda forma, é a única coisa que vai ser diferente. Então, as regras vão ser muito mais simples e, de novo, o creditamento é integral. Então, eu sempre vou poder utilizar o imposto que eu paguei para abater do imposto que eu vou recolher na próxima operação. É o que a gente chama de não cumulatividade plena. Perfeito, Murilo. E uma dúvida que me surgiu aqui, você falou de um fluxo de tomada de crédito, que quando, por exemplo, seja uma importação direta ou via NextForce, vai ter o recolhimento de imposto e na próxima operação consigo me creditar. Me explica um pouco melhor como que vai funcionar esse aproveitamento, até você conseguir dar um exemplo do fluxo e o que efetivamente está acontecendo em cada etapa, porque eu vejo que uma dúvida muito comum eu tenho 28% de importação, aí eu tenho que tomar isso aqui na minha nota fiscal, fica uma confusão na cabeça do pessoal. Você consegue explicar para a gente um fluxo passo a passo e dar um exemplo de como isso vai funcionar na prática? Claro, Vitor, eu acho que não poderia pensar num exemplo melhor do que nós mesmos, né? Então vamos supor que você, Vitor, por meio da NextForce, você importa um software e nessa importação você vai pagar 28%. Eu gosto de fazer uma ressalva de novo que
ainda não se sabe qual a alíquota, tá? A gente fala 28% porque é a alíquota que o Ministério da Fazenda menciona que é a necessária para manter a arrecadação atual. Mas ela só vai ser definida quando se iniciar o período de transição. Mas vamos voltar aqui. 28%. Então você importa a 28% e você vai vender para o nosso escritório de advocacia, uma plataforma de algum sistema. E aí você vai, nessa venda, imagino que você vai colocar um markup, você vai ter sua margem de lucro aí, e você vai pagar 28% também. Só que quando você for pagar 28%, você vai utilizar os 28% que você já pagou na importação como um crédito. Então você vai pagar apenas sobre o seu markup. Sobre essa diferença você vai pagar o seu imposto. E aí você vai vender para mim. Eu vou pagar 28% sobre o valor que eu adquiri a licença dessa plataforma, desse software de você. E aí eu vou prestar meu serviço jurídico, eu vou prestar minha atividade, vou emitir minha nota fiscal de cobrança de uma ação judicial, ou seja lá o que eu fizer, e eu também vou estar, vamos assumir, para simplificar, que eu estou sujeito a 28%, porque advogado tem 30% de desconto, mas vamos supor que eu estou sujeito a 28%. Quando eu for pagar 28% da minha nota, eu vou me lembrar do VIT e vou poder abater dos 28% que eu vou pagar o valor que eu já paguei de IBS e CBS sobre a nota do VIT. E sobre todas as notas. Se eu alugar um computador, eu vou pagar 28% sobre. Então, tudo que eu adquiro representa um crédito. Então, isso evita o fenômeno que se chama de imposto cascata, que é o imposto que se acresce a imposto. Porque, caso contrário, eu teria que pagar 28, mais 28, mais 28. Aqui, eu asseguro que a tributação final vai ser 28% sobre a minha operação que vai para a pessoa física, operação para o cliente. Ficou super, super claro. Só que isso me traz uma outra dúvida, Bruno, que é... Bom, eu estou entendendo que antes, mundo atual, a gente tem um lucro presumido que tributa a 3,65% e lucro real 9,25%. Como que fica essa questão da reforma tributária em face dos regimes presumido e real? Vai melhorar, Vit. Hoje, nós temos o regime cumulativo para quem está no lucro presumido, tributado a 3,65, mas essa operação, todas as suas aquisições não originam crédito. Tá? Então, no caso de uma aquisição de software da Nextforce, o seu cliente, infelizmente, não vai poder tomar crédito justamente por conta do regime atinente ao lucro presumido. Na reforma tributária, todo mundo vai poder tomar crédito, inclusive aqueles seus clientes que estão no lucro presumido. Perfeito. Então, Bruno, entendi aqui que gera muito mais vantagem a reforma tributária, especialmente para quem está no lucro presumido, né? Porque eles vão passar a tomar um crédito que hoje eles não tomam, e para quem está no lucro real, eles vão conseguir tomar crédito no ISS, né? Que eu imagino que os municípios que estão ali com uma alíquota de 5%, eles são mais penalizados, meio que isso gera um benefício geral. Tá correto o meu entendimento? 100% correto. A gente elimina aquela zona cinzenta, se é essencial ou relevante para a atividade, e além do ISS, que hoje é um tributo que não creditável. Perfeito. E Murilo, tem um termo que eu vi que me gerou dúvida, que é split payment. O que é o split payment e como que ele vai afetar o planejamento das empresas? Perfeito. Split payment é realmente a fonte de maior dúvidas para nós todos aqui. O split payment, a ideia, ela é muito inteligente, na minha visão, muito perspicaz, que é o seguinte: hoje em dia, há muita inadimplência. Vamos falar na operação do cartão de crédito. A empresa, para mim, um exemplo perfeito. A empresa importa e ela não recolhe o imposto devido. Com vistas a eliminar esse problema, surgiu o mecanismo do split payment. O mecanismo do split payment nada mais é do que a retenção do imposto pelo meio de pagamento responsável pela liquidação da operação. Situação mais simples. Eu vou comprar minhas compras do supermercado, pago com cartão de crédito. Na hora que eu pago com cartão de crédito, o meio de pagamento, a maquininha lá,
ela vai verificar quanto tem de imposto e ela vai recolher pelo supermercado. O supermercado não precisa de mais na Receita Federal ou no banco emitir um DARF. O próprio sistema efetuaria esse pagamento. Da mesma forma, quando eu faço operação exterior, o meu cartão... E isso valeria para tudo. Se eu for fazer um Pix para você, a regra do split payment menciona aqui. O banco, ele vai reter para você. Mas não é só isso, é muito mais que isso. Quando ele vai verificar, ora, essa operação está sujeita a 28% de imposto, a título de exemplo, ele vai entrar no sistema do NextForce e vai pensar, quanto que ele tem de crédito? Ah, ele tem, desses 28, ele tem 14. Então retém só 14 e o resto transfere para ele. Então é a regra que os contribuintes já são dispensados da obrigação, havendo a retenção, como meio de evitar justamente a inadimplência, a fraude, a sonegação e tudo isso. Nas palavras, do jeito... Eu posso parecer até um político, né? Bonito é dizer. Na prática, é muito difícil, né? Porque há necessidade de você desenhar um sistema que seja extremamente inteligente, extremamente rápido e, além disso, ele consiga se aplicar de forma universal. A única situação em que não vai se aplicar é o pagamento de dinheiro, porque realmente não tem split payment. Então, não estou dizendo que isso não pode acontecer. Nós aqui, em termos de Receita Federal, somos muito avançados, muito mais avançados que vários países. Troca de informações e tudo isso. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que vai demorar um tempo para esse sistema estar maduro para aplicação. E eu suspeito a dizer, eu até me inclinaria a dizer que ainda quando estiver maduro para a operação, vai dar muito problema tá 100% rodando. Mas a ideia é essa, a ideia é tirar a obrigação do contribuinte de recolhimento. Por um lado, gera, de novo, mais simplicidade, além da questão de não você evitar as fraudes ou as inadimplências, que nem sempre são fraudulentas, mas gera essa simplicidade e, ao mesmo tempo, retira do contribuinte a obrigação de ter que recolher todas as dificuldades precárias que com isso pode surgir. E um ponto, se me permite, só um comentário, isso fecha ainda mais o cerco para quem faz as operações com cartão de crédito. Hoje a gente vê um cruzamento de Receita Federal e instituições financeiras muito grande. Então quem hoje paga essas operações com cartão de crédito, ele está sujeito a autuações altíssimas. Você tem multa de 75%, você tem os valores dos tributos não corrigidos pela Selic, que hoje está a 15%, mas o split payment praticamente elimina esse tipo de planejamento. Então hoje o cara que está no risco, logo mais com o split payment, ele não vai ter outra alternativa a não ser o pagamento dos tributos nessa operação. Agora uma dúvida, pessoal. Como que o split payment e esse novo modelo da Receita, ele vai distinguir no meu cartão o que é uma transação que eu estou fazendo local aqui no Brasil? Por exemplo, vamos supor que eu fui para os Estados Unidos, seja o cartão corporativo da empresa ou o cartão pessoa física, sei lá também se teria incidência. Como que fica? Tipo assim, peguei meu cartão, eu pessoa jurídica, eu pessoa física, esses dois cenários. Fiz uma transação no exterior. Como que o governo sabe se isso está ocorrendo em solo brasileiro, se não está? Como que se aplica esse sistema nesse cenário? Como que distingue eu comprar na internet dos Estados Unidos de eu estar comprando lá? Olha, a sua pergunta é excelente, excelente. Realmente não existe qualquer orientação sobre como vai ser nessas ocasiões. E há várias situações de incerteza também. Outra que surge também e se eu comprar um bem parcelado? Se eu comprar uma plataforma da NextForce, um solo da NextForce, eu estou pagando parcelado. Teoricamente, o fato gerador, o tributo deve ser recolhido no momento em que você me entrega ou paga, o que acontece primeiro. Mas aí a pessoa, o sistema responsável pelo split payment, ele vai pagar, ele vai reter no momento em que eu faço o primeiro pagamento, vai fazer sobretudo, vai recolher os dois. Então, são dúvidas muito pertinentes e, infelizmente, não tem solução no momento. O que eu sugiro sempre
Nesse ponto, a gente pode estar mais tranquilo, relativamente mais tranquilo no momento, porque o split payment não vai surgir em 2027. Ele é um projeto, não me parece que venha antes de 2029. Até lá, acredito que algumas regras vão estar mais claras, espero que todas. Essa realmente é uma dúvida, a ideia de como é que ele vai perceber que eu estou lá fora e fazendo uma aquisição é realmente uma dúvida muito pertinente, mas realmente vamos ter que esperar. Sugiro que a gente já tem muitas coisas para estar preocupado nesse momento. Split payment eu acho que é uma coisa que a gente não precisa se preocupar por hora. E você falou de datas, qual que é o cronograma dessa transição e o que eu preciso me adaptar do ponto de vista de processo, fluxo dentro desse cronograma? Perfeito, Viti. Que bom que você fez essa pergunta, porque eu consigo me retratar de uma coisa que eu falei alguns minutos atrás, que é eu sou um entusiasta da reforma tributária porque vai trazer muita simplicidade. Vai! Só a partir de 2033. Porque de 2027 a 2033, a gente vai conviver com dois sistemas. O sistema atual e o sistema novo. Como é que vai funcionar isso? A partir de 2026, ou agora, né, a gente está no regime de transição, todas as empresas elas são obrigadas a cumprir com as suas obrigações acessórias, em que pese não ter que recolher nada. Qual é a penalidade se não cumprir? Nenhuma. Por enquanto não existe mais, está lá na regra que é obrigado, que tem que fazer, etc. Eu sugiro todo mundo fazer para ir se acostumando com o sistema. Não tem nenhum efeito fiscal, mas tem que cumprir com as obrigações acessórias. A partir de 2027, a gente tem a extinção do PIS/COFINS 925 no regime não cumulativo, 365 no regime cumulativo, e entra a CBS, cuja alíquota, por enquanto, ninguém sabe, mas já tem que começar a recolher a CBS. Isso vai perdurar até 2029. Em 2029, a gente começa com o IBS. Então, a gente vai ter um aumento gradual do IBS de 10% ao ano e uma redução gradual do ICMS e no que nos interessa, o ISS, de 10% ao ano. Ou seja, em 2029, a gente teria 5% de ISS menos 0,5%, que é o 10%, e você teria um 10% de IBS. Aí vai chegar até 2032 e você estaria recolhendo um ISS de 60% sobre 5%, 60% da alíquota, e um IBS de 40%. Então estaria 40% e 60%. Em 2033, muda e acaba o período de transição, seria 100% IBS, morre o ISS em 2033. Então, lembrando, só em 2033 a gente não vai ter mais efeitos da tributação atual. Então, é um período de transição bem longo, como a gente pode ver, né? Isso me gera uma última dúvida, Murilo. Ok, durante esse período de coexistência, como fica a tomada de crédito? PIS/COFINS, IBS e CBS. A primeira preocupação, Vit, é o PIS/COFINS, né? Porque o PIS/COFINS ele vai ser eliminado, extinto, em 2027. Em relação ao PIS/COFINS, a legislação foi bastante clara e, na minha opinião, bastante correta, porque ela permite que todos os créditos que foram gerados até lá, ou seja, todas as aquisições que a empresa faça que sejam passíveis de creditamento, esses créditos podem ser aproveitados para fins de compensação com a CBS, sem nenhuma restrição, como se fosse hoje. Então, você permanece com essa possibilidade, claro, a 925 das suas aquisições, mas você pode creditamento integral. Em relação às operações de CAPEX, ativo fixo, nesse caso, você vai poder continuar se creditando sobre a depreciação de 925. Então, a depreciação que continuar a partir de 2027, existe a possibilidade de creditamento de 925 para aproveitar com a CBS. Em relação ao ICMS, que não é uma preocupação tão grande no setor de software, essa possibilidade de creditamento ela vai continuar existindo em relação a CAPEX, ativo fixo, mas em relação aos outros créditos acumulados, o creditamento seria aproveitável em 20 anos, que seria cômico se não fosse verdadeiro, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. O aproveitamento do PIS/COFINS durante o período de transição, ele permanece durante a coexistência, e eu também consigo aproveitar o CBS e depois o IBS, isso
para mim ainda gerou um pouquinho de dúvida. Sim, perfeitamente. A ideia é, considerando que a gente vai ter uma extinção de tributo e muitas empresas têm seus créditos remanescentes, a Receita Federal, o legislador, entendeu que esses créditos também devem ser utilizados para o novo tributo. E quando no início de 2027, eu vou ter novas operações que vão estar sujeitas à CBS e não vão estar sujeitas mais ao PIS/COFINS. E aí o creditamento ocorre no âmbito da CBS normal. Então, quem está no lucro presumido, que antes estava recolhendo o PIS/COFINS e não se creditava, a partir do ano que vem já começa a poder tomar o crédito do CBS? Exatamente. Começa a poder tomar crédito do ICBS, da CBS de forma integral, e o PIS/COFINS ele não tinha crédito, não vai ter nada para aproveitar. Pessoal, cheguei ao fim do meu bloco de perguntas. Aí eu queria abrir para vocês, Murilo e Bruno, se tem alguma outra informação sobre a nossa discussão aqui hoje que vocês julguem pertinente as empresas estarem se preparando, estarem se planejando. Bom, perfeito, Vit. Eu acho que com a reforma tributária a gente já tem complicações e preocupações suficientes, né? Então eu acredito que seja o momento de todas as empresas já começarem a se preparar em relação às obrigações acessórias e até mais que isso, né? Eu diria que chega ao ponto das empresas deveriam já verificar como é que vai funcionar a nova sistemática do creditamento. Créditos que elas provavelmente não se aproveitavam porque não cumpriam o princípio da essencialidade, agora vão poder se creditar. Então, exige um redimensionamento dessa tomada de créditos, dos preços e a própria negociação com os seus clientes sobre como é que vai ser a tributação, uma vez que entre em vigor a reforma tributária. Perfeito, Murilo. Um ponto a complementar, Bruno? Não, eu acho que as colocações do Murilo foram excelentes. Eu acho que a reforma tributária vai trazer uma simplificação, mas como o Murilo muito bem colocou, só a partir de 2033. Até lá teremos um caminho bastante árduo pela frente. Pessoal, chegamos ao fim. Eu agradeço a participação de quem nos acompanhou até aqui. Meu nome é Fernando Witt, eu sou fundador e CEO da NextForce. Se você tem um software estrangeiro, a gente consegue te ajudar a trazer toda essa simplicidade e economia, tá? E apoiar você a estar transitando durante todo esse processo com menos dor de cabeça. E também queria abrir aqui para o Murilo e o Bruno trazerem as palavrinhas para quem quiser se conectar com eles no LinkedIn ou quem quiser saber mais do trabalho da Bichara Advogados, tá? Para quem quiser me acompanhar, Fernando Witt no LinkedIn, fica super à vontade para me mandar uma mensagem, para tirar suas dúvidas. E para quem quer conhecer mais sobre os modelos da NextForce, nextforce.ai e você pode solicitar um contato nosso. Bruno, Murilo, palavras finais com vocês. Mais uma vez, Witt, eu gostaria de agradecer demais aí pelo convite e parabenizar aí por toda a sua trajetória. Quem conhece sabe o seu trabalho, sabe a representatividade que você tem no setor. Além disso, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvidas a respeito do assunto. Nosso site está aberto para qualquer interessado e muito obrigado por nos ouvir. Gostaria de agradecer o Witt por essa oportunidade. Prazer enorme sempre estar ao seu lado, trazer simplificação para esse tipo de operação. E, por favor, fique à vontade de entrar em contato com a gente com qualquer dúvida através do nosso site ou LinkedIn, Bruno Matos Ventura, Murilo Alevato. Obrigado, pessoal. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. NextForce.